Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. No último domingo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre as demissões que estão ocorrendo no país, bem como também a escassez de posições em nível de chefia, de gerência e até mesmo de diretoria. Na verdade, essa não é uma notícia nova. Desde a década de 1980, que consultores internacionais e também nacionais vêm chamando a atenção dos profissionais para o fato das demissões em massas e também da escassez de posições em nível gerencial, de chefia, de supervisão, entre tantas outras. William Bridges, em seu livro Job Shift, declarava peremptoriamente que a média gerência estava em extinção. Jeremiah Rifkin, no seu livro The End of Work, falou a mesma coisa. Antes deles dois, Peter Drucker falou também. Warren Bennis, consultor renomado, hoje falecido, em seu livro On Becoming Manager, ele dizia que a fábrica do futuro teria apenas dois funcionários, o homem e o cachorro. O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para não permitir que o homem tocasse na máquina. Essa é uma realidade, até mesmo em função dos avanços tecnológicos, da robótica, da inteligência artificial, etc, etc, etc. Por isso o motivo, e em função desse grande número de desempregados no Brasil, 13,2 milhões de pessoas, afora um número fantástico daqueles que desistiram de prospectar o mercado, eu gostaria de falar para você sobre os 5 P's de uma entrevista de sucesso. Primeiro, preparo. Preparo intelectual. Preparo psicoemocional. Preparo espiritual. Se você não se preparar para conduzir uma entrevista com excelência, você estará fora do jogo. Eu conheço inúmeros profissionais que jamais leram um livro sobre como o mercado de trabalho opera. Também como opera um headhunter, como operam as redes sociais, etc, etc. Certamente que quando o profissional não se prepara adequadamente, ele certamente vai fracassar. Eu tenho uma amiga que está desempregada há quase 2 anos. Há 4 anos atrás ela passou num processo de outplacement em nossa empresa. Ela se recolocou rapidamente, mas logo a seguir, 8 meses depois, ela veio a perder o seu emprego. Na última semana estava conversando com ela e ela me dizia que havia participado de 30 processos seletivos. Em 15 deles, ela havia chegado no topo das entrevistas, mas que fora preterida em todos eles. Eu não tive dúvida em alertá-la, chamar a sua atenção e dizer: fulana, o mercado não é o problema é você. E aí então ela abriu o coração e disse: Gutenberg, muitas vezes eu vou para a entrevista sem preparo. Fatalmente vai fracassar. Qual é a sua situação? Segunda coisa importante é a sua presença. Quando você vai fazer uma entrevista, você tem de ter a presença de um diplomata ou de uma diplomata. Você tem de estar bem vestido, você tem de encher os olhos do entrevistador, não importa a sua cor, não importa a sua altura, não importa absolutamente nada. Mas você tem de causar uma primeira boa impressão. E você só tem apenas 7 segundos para causar uma boa impressão numa entrevista. Portanto, é de fundamental importância que você preste muita atenção. Como você se veste? Como você se apresenta para uma entrevista? A terceira coisa importante é a postura. Eu tenho visto muitos profissionais em diferentes níveis cometerem gafes imperdoáveis. Eu já recebi aqui nos meus escritórios gerentes, diretores, que quando os recebo, cumprimento-os
e peço para que eles se sentem à mesa, a primeira coisa que eles dizem é a seguinte: ô Gutenberg, você poderia me oferecer um café e uma água? Isso é de uma falta de educação tremenda num processo seletivo. Se eu estivesse fazendo a seleção desse indivíduo, essa entrevista não duraria 5 minutos. Porque ele não está preparado para o mundo dos negócios. Aquele executivo, aquela executiva, aquele profissional, aquela profissional que quer fazer uma diferença no mercado, ela tem ou ele tem de ter uma postura adequada. Ele não pode colocar a sua pasta, o seu telefone, o seu iPad, a sua bolsa sobre a mesa do entrevistador. Ele não pode pedir café ou água. Ele não pode ficar olhando as anotações do consultor ou da consultora. São pecados imperdoáveis que, se você cometer, você fatalmente vai ficar fora do jogo. Uma outra coisa que eu acho, terceiro P, é o seu grau de profissionalismo. Durante a entrevista, você tem de se ater à entrevista especificamente. É o seu foco. Você não pode ficar contando piadinhas, fazendo comentários contra o seu ex-chefe, contra a sua ex-empresa, ou contra qualquer outra pessoa. Seja profissional, fale de você, fale das suas competências, fale da sua formação acadêmica, fale da sua experiência. Fale daquelas coisas que lhe dizem respeito, e o resto você deixa tudo, absolutamente tudo de fora. Uma outra coisa que é importante nesse processo ainda é o seu potencial. A empresa não vai lhe contratar pelo que você fez ou deixou de fazer. Ela não vai lhe contratar porque você tem um PhD em Harvard ou um MBA em Stanford. A empresa vai lhe contratar por aquilo que você representa em termos de futuro. Qual é o seu potencial? E se você não tem potencial, você está fora do processo. Por que deveria uma empresa investir em você, investir na sua carreira, se você é um dead wood, uma madeira morta? Você não tem nenhum potencial mais de crescimento. Isso é importante que você veja durante o processo seletivo. Vou repetir: preparo mental, psíquico e também espiritual. A sua presença, a sua postura, o seu grau de profissionalismo e, por fim, o seu potencial. Se você não preencher essas 5 condições, me perdoem pela franqueza, eu costumo ser muito franco, muito direto, você estará fora do jogo. Ou você se prepara, ou você cumpre esse ritual, vamos chamá-lo assim, ou você estará fora do processo. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e veja todo o trabalho que a Gutenberg empreende a fim de ajudá-lo, a fim de orientá-lo, a fim de que você possa atingir os seus objetivos e se tornar um ou uma profissional bem-sucedida. Se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu terei o maior prazer em responder. Maior prazer em responder, e eu prometo que eu respondo em no máximo 24 horas. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada na área de outplacement. Conduzimos projetos de outplacement desde 1979, quase há 40 anos. Já assessoramos quase 5.000 executivos individualmente. E em grupo eu perdi a conta. Trabalhamos também na área de coaching. Trabalhamos para grandes empresas desse país, como a DHL, como a Nestlé, entre tantas outras grandes empresas. E também na área de mentoring e também na área de assessment. Portanto, se você tiver necessidade, a sua organização, de alguns desses serviços, eu sugiro que você consulte a Gutenberg, porque fatalmente você estará tratando com a melhor empresa do mercado, aquela que dá os melhores resultados. Consulte qualquer cliente da Gutenberg Consultores e você verá que nós correspondemos às expectativas de todos os nossos clientes em 100%. Isso é um resultado fantástico. Eu agora quero lhe agradecer pelo seu tempo,
pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!